Olá meninas, tudo bem? Então, hoje eu vim aqui pra contar pra vocês sobre o meu parto. Pra quem não sabe, a Valentina nasceu e ela nasceu prematura, e então eu fiquei um tempão sem gravar pra vocês, né, e tal. Um monte de meninas vieram me perguntar o que tinha acontecido, e só agora que eu consegui realmente parar um pouquinho pra poder gravar pra vocês. Eu tô falando baixinho porque ela tá aqui do lado, no berço, dormindo, e a iluminação tá um pouco ruim porque só tem dois spots ligados, porque o resto tá apagado por causa da Valentina. Então, vamos contar desde o início. O último vídeo que eu fiz pra vocês, de diário de gravidez, foi de 36 semanas. Eu tinha dito no vídeo que não tinha completado 36 semanas, né, inteira, mas que eu achava que não ia acontecer nada demais, então por isso que eu tava fazendo. Só que foi um belo de engano, porque na quarta-feira eu comecei a perder líquido, só que eu não sabia que eu tava perdendo líquido, pra mim era normal, era tipo corrimento, sabe? Então eu achei que não era nada demais. Na quinta-feira, a mesma coisa, só que continuou mais. Começou a sair mais. Então acabei que eu falei, tá bom, né, vamos esperar. E na sexta-feira começou a ser mais, mas não tipo um fluxo muito grande, sabe? Mas tava com mais frequência, tipo, eu trocava a calcinha toda hora. Mas pode falar. Tá. Não, você quer pegar alguma coisa? Então, daí eu falei pra minha mãe que eu queria ir no hospital porque eu tava preocupada, porque não é normal, né? Tipo, você perder tanto líquido, ainda mais no final da gestação. Daí a minha mãe falou assim, o meu convênio é do IANSP, então eu ia ganhar ela lá no... Tá soluçando. Eu ia ganhar ela lá no Hospital do Servidor Público, aqui em São Paulo. Só que era uma sexta-feira, tipo 5, 6 horas da tarde, e tava muito trânsito, tava tudo parado. Então não ia ter condições de eu chegar lá a tempo. E daí a minha mãe falou, eu falei assim, na verdade, mãe, vamos no Sameb, né, que é aqui em Barueri, que é lá no centro, que é muito bom. Eu falei, vamos lá no Sameb, se for alguma coisa mais grave, a gente vai pro servidor, né, correndo. Então fomos pro Sameb. Eu não queria ir lá, mas era a minha única alternativa. E daí eu fui, cheguei lá e não tinha muita gente pra atender e tal. E fiquei lá esperando com um monte de mulheres grávidas. Daí o médico me chamou. Daí eu entrei e falei, doutor, eu tô com problema, porque eu acho que tô perdendo líquido. Daí ele falou que perguntou quantas semanas eu tava. Eu falei que tô de 36 e 5 dias. E ele olhou pra minha cara e deu risada. E falou assim, não é nada não, é normal. Sua filha vai nascer só dia 23 de julho. E começou a dar risada. Eu falei, doutor, não é normal, porque passa 10 minutos e minha calcinha já tá, tipo, molhada de líquido. Daí ele falou, tá bom então, vai. Senta lá, deita lá na maca. Daí eu deitei na maca, né, ele mandou eu tirar a calcinha e falou assim, põe a mão aqui assim e faz força, né, sopra. Eu fiz, ele falou, não tem nada. Daí ele falou, vou fazer o exame do toque. No que ele foi fazer o exame do toque, ele pôs o dedo e falou assim, nossa, você tá em trabalho de parto. Eu falei, tipo, sério? Tipo, eu tava meio assim assustada, né? No que ele forçou, acho que pra ver quantos centímetros eu tava de dilatação, a bolsa estourou. Foi líquido pra tudo quanto é lado, começou a jorrar, 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 eu já entrei em desespero. E eu tava sozinha, minha mãe não podia entrar, né? E daí nisso, eu falei, doutor, eu preciso falar com a minha mãe, né? E ele foi lá e chamou minha mãe. Nisso minha mãe já entrou em desespero também. Daí ele falou assim que eu tava com 6 centímetros de dilatação. Então eu tava, tipo, muito em trabalho de parto. Tá bom. Daí eu falei assim, daí ele falou assim, mas pelo que eu pude perceber, o bebê tá sentado. Então vai ter que ser parto cesárea. Eu falei, fazer o quê, né? Daí ele falou, não, mas a gente vai tirar um raio-x e vai ter certeza. Daí eu fui, né? Nisso comecei a sentir dor. Porque nisso, tipo, toda a minha barriga sumiu. Eu fiquei sem barriga nenhuma. Tipo, parecia nem parecia que eu tava grávida. E daí a gente foi, fez o raio-x e realmente ela estava sentada. Então eu tinha que fazer uma cesárea de urgência, porque ela estava sentada e eu estava com 6 centímetros de dilatação.
imagina só, né? E fui correndo, fui pra sala de... Tá de brincadeira, tá acabando a bateria, meu Deus. Então, gente, eu voltei pra terminar de contar sobre o meu parto. Desculpem, eu tô com outra roupa, outra cara, porque eu tô gravando em outro dia. Então, não ligue. Então, eu parei na parte que eu tava falando que eu tava na sala do pré-parto. Então, da sala do pré-parto, eu fiquei lá bem pouco tempo, acho que fiquei uns 10, 15 minutinhos no máximo. E a enfermeira, ela colocou o acesso aqui, quer dizer, foi aqui que ela colocou. Foi aqui, eu acho, que ela colocou o acesso. E eu fiquei lá aguardando. Nisso ela... Eu fiquei lá. Daí tinha uma moça lá também na sala. Enfim, daí eles vieram e me levaram pra sala de parto mesmo. E daí o pai dela, o Caio, ia assistir o parto. Só que eles não deixaram, porque eles são meio frescurentos. Eu não sei porquê, mas podia. E daí eu fui e fiquei lá. Daí eles ficaram conversando e tal. Daí nisso chegou o médico, ele começou a preparar tudo. Daí a moça foi aplicar a hack. E eu morrendo de medo, né? Daí um enfermeiro, o técnico de enfermagem, que o nome dele era Sócrates, muito legal ele, parabéns, me ajudou bastante. Ele falou pra eu pôr a perna assim, colocar o joelho, o braço assim e abaixar, alguma coisa assim, acho que é mais ou menos isso, eu não vou lembrar direito. Daí abaixar aqui e fazer força, sabe, pra o queixo encostar no peito. Como eu tava com pouca barriga, só tinha a Valentina lá dentro praticamente, eu não senti dor. E daí ela passou um líquidozinho aqui assim pra limpar, e nisso ela falou assim, eu vou aplicar. Ela aplicou e eu fiquei assim, né, tipo, tô sentindo nada, né. Daí ela pegou e falou, eu falei, já terminou? Ela, já. Deu, tipo, não senti nada, né. Então, como fala? Anestesia. A anestesia foi tranquila, não senti dor nenhuma, gente, nenhuma. O que incomoda muito, extremamente, é o efeito da anestesia, mas aplicar anestesia não dói pra nada, gente, tipo, zero. Eu não sei se eu sou muito forte, assim, mas não senti nada, juro pra vocês. Mas a sensação que dá depois da anestesia, que ela começa a fazer efeito, nossa, gente, é a pior coisa do mundo. Eu juro pra vocês. E então, essa parte da anestesia foi tranquila. E nisso, o médico, quando fez 100% de efeito, né, que já podia fazer o corte, eles começaram, tipo, a conversar, assim, e eu senti um empurrão, sabe? Tipo, empurrando minha barriga, assim, mas tudo tranquilo. Ai, ela tá mexendo, se ela chorar eu vou ter que pegar. Então, e daí, quando eu ouvi, tipo, eu ouvi um chorinho, assim, eu fiquei assim, meu Deus, nisso eu comecei a chorar, gente. Chorei muito. Foi, tipo, muito emocionante. Só que como ela nasceu de 36 semanas e 5 dias, ela é prematura, então eles tinham que levar ela direto pra uma sala pra pesar e ver se tava tudo certo, se ela tava respirando direitinho. Mas como ela tinha chorado, já tava tudo bem. Porque eles falaram assim, é só perigoso se ela não chorar. Se ela não chorar, aí é um risco. Mas como ela chorou, não tem problema. Mas eles levaram ela, pesaram e tal. Daí depois de uns 10 minutinhos mais ou menos, eu não sei dizer o quanto, porque lá a gente não tinha relógio, não tinha noção do tempo mesmo, mas eu acho que foi uns 10 minutinhos. A mulher veio e me trouxe, falou assim, parabéns, é uma menina, ela nasceu com 45 centímetros, 2 quilos 285, tá? E agora a gente vai levar ela pro berçário. E nisso meu coração já apertou, porque eu vi ela muito rapidinho, gente, foi tipo 5 segundos, porque ela tinha que ficar no berçário. E daí eles ficaram lá mais acho que meia hora, não sei, ficaram mais meia hora, acho que lá pra me costurar e tal. Depois disso eu fui pra sala de espera. Não a sala, é um corredorzinho lá que ficava todo mundo que tinha acabado de... essa cinta tá me incomodando. Que tinha acabado de, né, ter filho. Daí eu fiquei lá deitada, eu não podia me mexer em momento algum. Depois que aplica a hack, você não pode levantar a cabeça, não pode fazer nenhum esforço, porque senão depois você pode ficar com dor de cabeça pro resto da vida, alguma coisa assim. Então o enfermeiro falou, eu tô deitada, você só pode fazer assim e assim, só. Não pode erguer a cabeça. Então, gente, era horrível. Eu tava morrendo de frio. Tipo, tremendo. Eles deram coberta e não adiantava. E eu não conseguia dormir. Todo mundo lá dormindo.
E eu não conseguia dormir pensando na Valentina, pensando se tava tudo bem. E fora que ficava passando gente toda hora só via mulher berrando, que tava tendo parto normal, ou alguém chorando de dor, enfim, terrível. Então eu não consegui dormir. Daí ela nasceu às 8h40 da noite, na sexta-feira do dia 27. E eu fiquei lá no negócio até umas 2 horas da manhã, eu acho. Calma aí, 8h40, 9h40, 10h40, 11h40, meia-noite 40, 1h40, 2h40. Eu fiquei até umas 2, 3 horas, mas eu acho que fiquei umas 2, 3 horas, eu não lembro direito, porque eu tava sem relógio, não tinha noção de tempo nenhum. Então eu fui pro quarto e nisso tava minha mãe, meu pai e o Caio. O pai dela, ele tava lá, eles estavam lá pra ter notícias, né? Então eles foram lá no quarto e levaram a Valentina. Então foi, tipo, muito emocionante, porque eu não tinha visto ela, né, depois, só nesse momento mesmo. E eles colocaram ela lá, só que eu não podia, né, me mexer, eu tinha que ficar quietinha, por causa da anestesia, que ainda tava com efeito da anestesia. Mas a minha mãe chorou muito, meu pai ficou super emocionado, e o pai dela ficou, tipo, muito bobão, assim, então foi super legal. Todo mundo ficou muito feliz. E depois disso eles levaram ela pro berçário de novo. Porque era muito... Não tinha como cuidar dela, né? Porque eu tava sob o efeito da anestesia ainda. E tinham mais 2 meninas no quarto comigo. Então, mesmo que, né, eu pudesse ficar com ela, eu não ia ter como cuidar. E daí tá. Eu fiquei lá, daí foi umas 4, 5 horas da manhã mais ou menos. As enfermeiras foram lá pra me dar banho. Só que na verdade elas não me deram banho. Elas falaram assim: entra no banheiro e lava, se lava. Então eu fiquei lá, gente, sentindo muita dor. Eu não podia nem respirar que eu sentia dor. Então, pra mexer a perna, mexer qualquer músculo que fosse do meu corpinho, era impossível. E imagina, eles mandaram eu levantar e tomar banho toda cortada. Gente, foi a pior dor que eu já senti em toda a minha vida, assim. Você se sente muito impotente, porque você não pode fazer nada. Ignorem o barulho da obra, tá? E tá, daí eles falaram assim, daqui a pouco a gente vai trazer seu café e daqui um tempinho, mais ou menos, a gente vai trazer a Valentina, né, a sua filha, no caso, pra ficar com você. Eu, tá bom, né, fiquei lá esperando, chegou meu café e nada, e nada, e nada, e nada, e nada. E eu esperando, e eu querendo, e o filho das outras mulheres que tinha ganhado fazia um pouquinho de tempo também, já tava lá e nada da minha filha aparecer, né. Mas enfim, gente, se eu estiver olhando pra lá, porque a Valentina tá ali, tá? E eu vou pegar ela só no final do vídeo, porque eu não quero que ela acorde e quebre todo, né? Enfim. E eu tava usando um absorvente noturno, gente. Não noturno, aqueles fraldão mesmo, tipo, que é compridão assim. Tipo, é uma grossura assim, mais ou menos. Bem grandão, que vai dar do ponto até o bumbum, você até cobre o bumbum todo. Porque eu tava sangrando muito, né? Ainda mais por ser cesárea, eu tava sangrando muito. Enfim, então eu tomei banho, fiquei lá esperando nada, né? Mas beleza. E daí deu umas 9 horas, eu fui lá, falei com o enfermeiro. Falei, nossa, poxa vida, né? Já falaram que ia trazer minha filha às 6, 7 horas e até agora nada, né? Dele, vai lá falar com a enfermeira, né? Fui assim, gente, morrendo, juro pra vocês. Eu não aguentava andar. Mas eu tive que ir, porque eles falaram assim, porque você tá acumulando muitos gases. E então os gases têm que sair pra você conseguir melhorar, porque senão você vai ficar muito inchada, você não vai conseguir fazer nada, né? Então eu fui, tipo, parecendo uma vovozinha, assim, sabe? Cheguei lá, então, não sei o que, eu falei com a enfermeira, ela falou, a gente tá dando a vacina. Gente, tá, vacina é 10 minutos, né, pra dar, mas não. Daí eu fui depois, era meio-dia, mais ou menos, e a enfermeira falou, não, a gente já vai levar ela daqui a pouco. Eu falei, mas poxa vida, é uma vacina só, né, e vocês estão demorando tudo isso. Daí ela, é assim mesmo, demora mesmo, tipo, foi super grossa comigo. Eu querendo dar um soco no meio da cara dela, né, mas beleza. E daí, lá pela 1 hora, mais ou menos, eu não vou lembrar o horário correto, mas à tarde, um pouquinho depois do almoço, eles me levaram. E nisso eu já tive que trocar ela. Então foi tenso, gente, porque eu nunca tinha trocado uma fralda na minha vida. Então foi bem tenso. Mas ela tipo, tinha feito cocô, tinha feito xixi, tudo assim, na primeira troca. E daí ela já chegou tendo refluxo, porque eles tinham acabado de dar NAN pra ela. Então ela chegou, na hora que eu tava trocando a fralda dela, ela teve refluxo. Tava voltando todo o leite. E eu entrei em desespero. Sorte que a mulher que tava do meu lado, a Márcia, ela me ajudou e ela virou ela e tal. Então ficou tudo bem.
E daí, foi tranquilo, assim, só que eu tava com muita dor, então eu não conseguia subir na maca com ela, né, não subir na cama, porque a cama tava um pouco alta, tava bem tenso. Então eu ficava sentada o tempo todo, praticamente, minhas costas. Gente, eu tenho muito problema nas costas. Tava, tipo, muito difícil. Bom, em relação à amamentação, eu não tava conseguindo dar o peito pra ela, porque eu tenho bico, mas o meu bico ele é um bico invertido. Então, eu tenho bico, mas ele é pra dentro. Então, eu tenho que puxar o meu bico pra dar. E, como eu tenho um seio muito grande, então é muito mais difícil, porque ela é muito pequenininha. Ela nasceu com 2,285. E o peso dela diminuiu bastante, né? Então, tava bem difícil, saía bem pouco. Apesar de eu ter bastante colostro, eu tinha, né, bastante colostro, ela não tava conseguindo sugar direito. Então eu tinha que toda hora chamar o enfermeiro, ai, por favor, me ajuda, não sei o quê. E eles estavam me ajudando pra caramba, gente, juro. Toda hora que eu precisava, ia o enfermeiro lá. Principalmente um enfermeiro, né, um homem, que era o Fernando, que ele foi super atencioso, ele me ajudou, assim, em tudo mesmo que eu precisava. Ele pegava, assim, no meu seio, claro, maior respeito, né, e colocava na boca dela, me ensinava como apertar, como fazer e tal. Mas tava bem difícil por causa do meu seio ser muito grande e minha coluna tá doendo muito. Então eu sofri bastante com isso lá no hospital. Então no sábado e no domingo foi até tranquilo. No domingo eu já tava melhor da dor, mas eu tava sentindo muita dor, então eu tinha que tomar remédio toda hora. E fora os outros remédios que eles me davam lá, que eu não vou saber direito quais são. Eu não usei cinta, viu, gente? Eu não usei cinta no hospital. Pode entrar. Eu não usei cinta no hospital por causa dos pontos, porque tava sentindo muita dor, eu tava muito inchada. Então eu não usei por medo. Na verdade, eu usei só no... Eu saí do hospital na segunda-feira. Eu usei acho que na segunda-feira só. Na segunda-feira. E eu usei só um pouquinho também, porque tava doendo bastante. Tá? E a amamentação agora, com 2 semanas, hoje ela faz 2 semanas, tá bem tranquila. Assim, eu tô usando bombinha pra tirar o leite, porque eu tenho muito leite, principalmente nesse seio, então pode empedrar. Eu não quero que empedre, porque eu já senti muita dor. Logo que tava descendo mesmo, empedrou, ficou enorme meu peito, gente, ficou duro. Eu sentia muita dor, então eu tive que apertar, pôr água quente e, enfim, usar absorvente, esse aqui que é o absorvente pra seio. Eu uso sempre, uso toda hora. E agora eu tô usando o bico de silicone, é da marca Amamente. Ele é bem famosinho, é bem barato também. E eu tô usando pra me ajudar pra formar o bico mesmo, porque eu sinto muita dor. E ela não tava pegando direito, só o seio mesmo, sem o bico de silicone. Então tava bem difícil porque ela tava sentindo muita fome e ela tava ficando muito vermelha, chorando muito, então eu fiquei com muita dó e acabei optando por colocar o bico de silicone, apesar de muita gente falar que não é pra usar, mas eu vou usar porque ela tá pegando bastante, tá precisando ganhar peso. Ela precisa ganhar peso porque ela tá né, ela tá bem pequena ainda, então ela tem que crescer. E outra coisa que eu tenho pra falar, é tanta coisa, gente, que a gente se perde. Então, na segunda-feira, eles constataram que ela estava com icterícia, e que é aquela conhecida como amarelão, e enfim, ela precisava ficar lá no hospital. E eu chorei muito mesmo, e eles me deram alta na segunda-feira, 9 horas da noite, tive que ir embora. Mas tudo bem, eu vim pra casa, descansei e tal. E no outro dia de manhã, na terça-feira, eles falaram que eu teria que estar lá 9 horas da manhã. Então eu ia ter que ir lá de 3 em 3 horas. 9, meio-dia, 3 da tarde, 6 da tarde e 9 da noite. Eu cheguei lá, 1 hora de amamentação que você tem, né, pra dar o peito. Então eu fiquei lá 1 hora dando peito pra ela, bastante, né, tentando dar o meu melhor. E a enfermeira chegou e falou, ela está de alta. E eu fiquei muito feliz. Fiquei muito, nossa, agradeci muito a Deus, vim pra casa e foi só alegria.
E agora, depois que ela veio pra casa, vou falar pra vocês, gente, ela é uma criança muito calma. É assim, no sentido que ela dorme, mama e só. Mama e dorme, só. Ela não interage muito, assim, raramente ela fica com o olho aberto, assim, agora ela tá ficando mais, mas no comecinho, e é muito normal, né, porque por ser criança, por ser um bebezinho, né, muito pequeno. Mas ela é uma criança super tranquila, gente, ela é um anjinho, ela chora bastante quando ela tá com fome, então eu tenho que logo enfiar o peito na boca dela, que passa na hora, e ela dorme com o peito na boca, então é muito bom. Eu ponho ela pra rotar e ponho ela no berço. Tá, eu vou falar sobre essa adaptação mais pra frente, assim, que eu vou falar exatamente como se fala, como foi por completo, porque 2 semanas é muito pouco tempo ainda pra eu falar, né, com convicção. E, bom, em relação aos pontos, eu tirei os pontos agora na segunda-feira, com 10 dias de pós-parto, que foi quando eu fui lá tirar e foi super tranquilo, não senti um incômodozinho, uma queimação, assim, básica, mas foi super tranquilinho, assim. Agora consigo fazer no segundo dia, assim, eu já tava conseguindo fazer tudo. Com muita dor, mas eu tava conseguindo fazer, porque eu tinha que andar, eu tinha que, enfim, passear mesmo dentro do hospital, né, da ala de maternidade, pra me movimentar, até pra eu perder peso, né, não ficar tão inchada. Desaparecer? Tudo bem. Então, daí, deixa eu pensar, não sei o que tem que falar. Ai, meu Deus. O que mais que tem que falar? É muita coisa. Então, ela saiu do hospital com 2,1 kg e na segunda-feira ela foi na primeira consulta do pediatra. Ela foi chama Dr. Fernando Valente, o pediatra que ela foi. E eu achei que eu não fosse gostar, né, porque, por ser homem e tal, mas ele foi muito bom, assim, ele é super bonzinho, me ajudou pra caramba. E quando ela chegou lá pra pesar, ela tava com 2,75. Mas o médico falou que é super tranquilo, porque dá essa diferença de balança pra balança. E agora, na próxima segunda-feira, eu vou lá de novo pra pesar ela, e daí ela tem que ter ganho 100 gramas no mínimo. Se ela não tiver ganho 100 gramas, ele, no caso, o médico vai, ele vai passar, não sei, algum suplemento, alguma coisa assim. E daí a gente vai ver o que vai acontecer e eu vou falar pra vocês. Ele passou uma uma medicação que chama Aditil, que é uma vitamina pro bebê. E ela tem 2 gotinhas por dia. Então ela tá tomando. Espero que seja bom pra ela, né? E na primeira consulta foi bem tranquilo, viu, gente? Porque ela chorou bastante e o médico falou que ele prefere, assim, crianças que choram mesmo, crianças agitadas. E ela tava super bem, vermelhinha, tava coradinha, bem coradinha mesmo. Tava tudo perfeito, não tinha o que reclamar. Porque a gente foi também, principalmente, claro, ela já tinha que ir no pediatra, né, porque faziam 10 dias, mas também porque ela não estava fazendo cocô. Então a gente tava bem preocupado, eu, minha mãe e o pai dela, a gente tava bem preocupado, assim, porque, né, a gente fica meio apreensivo. Mas ele disse que é super normal, que tem criança que fica até 10 dias sem fazer cocô, né, sem evacuar, e até por uma adaptação ao leite, enfim, é tudo normal mesmo. Mas que se ela continuasse sem fazer cocô por muito mais tempo, ele tinha que, né, fazer alguma coisa. Ela fez cocô na maternidade, fez acho que umas 3, 4 vezes. Fez aquele cocô preto mesmo. E no outro dia, na terça-feira, né, dessa semana, ela fez cocô normalzinho, meio verde, assim, um preto pro verde, assim, meio estranho. Mas eu dei graças a Deus, porque significa que o leite tá fazendo bastante efeito, né? E outra coisa, o médico me parabenizou por eu, né, estar amamentando, porque é muito difícil amamentar, gente, não é a melhor coisa do mundo, vamos dizer assim, pra mim, mas é a melhor coisa pra ela. Porque a melhor coisa que eu posso fazer é dar o leite, né, dar o meu leite materno pra ela. Então, ele me parabenizou porque poucas meninas têm essa vontade, querem amamentar, e eu sempre quis amamentar.
eu ia fazer a cirurgia de redução do seio e provavelmente eu não teria essa possibilidade de amamentar. E acabou que eu fui fazer a cirurgia, deu errado e logo em seguida eu engravidei. Então foi assim, Deus mesmo que, né, acho que fez com que tudo se encaminhasse. E agora eu posso amamentar e tá doendo bastante, tá bem dolorido, porque agora que ela tá pegando bastante, mesmo que ela tá pegando jeito. Então tá bem difícil, viu, gente? Bom, eu acho que é basicamente isso que eu tinha pra contar pra vocês em relação ao parto. O parto foi cesárea mesmo, foi super tranquilo, não tem nada demais assim. Só a questão mesmo de dor, que foi bem difícil, viu? Foi bem punk, pra dizer a verdade pra vocês. Mas agora tá tudo tranquilo. Eu não sei o que é dormir direito, confessar pra vocês, porque tá bem difícil assim. Ela acorda muitas vezes e ela fica o dia inteiro acordando, dormindo. Hoje, gente, hoje que ela deu uma melhoradinha, que ela mamou bastante e que ela tá dormindo mais. Mas antes, na primeira semana, até sei lá, 3 dias atrás, eu não tava dormindo à noite. Eu ficava a madrugada inteira, dava 6 horas, 7 horas da manhã, vamos supor, ela dormia, que eu tinha uma horinha pra dormir, então ela já acordava querendo peito. Mas agora tá tudo, a gente tá entrando assim, né, num consenso que tá tudo indo melhor, assim, ela tá se adaptando melhor. E eu vou aproveitar esse tempo pra gravar mais pra vocês, porque eu sei que muitas meninas sentiram falta e eu agradeço muito por isso. Muitas meninas, muitas mesmo, me adicionaram no Facebook, me seguem lá no Instagram, então a maioria já sabe que tá, a maioria assim, né, algumas meninas que me seguem já sabiam que ela tinha nascido e sabem, né, e ficaram me pedindo, faz o vídeo de pós-parto, e tava realmente muito complicado, porque eu não tava dormindo, gente. O tempo que eu tinha vago, assim, era pra eu dormir, porque senão eu não ia conseguir cuidar dela. Porque eu tenho a minha mãe, tenho a minha irmã, meu cunhado, o meu pai e o pai dela, que me ajudam, assim, mas eles não ficam 24 horas. Eu fico 24 horas com ela. Pra eu tomar banho, minha mãe tem que estar aqui, alguém tem que estar aqui, enfim. É bem chato, assim, mas vale tudo a pena pela minha filha, né, gente? Não posso nem reclamar, porque eu sempre quis ser mãe. Isso tudo faz parte da vida, né? Não posso ficar falando besteira por aí. Eu queria muito agradecer, enfim, por tudo, por todas as meninas que me mandaram felicitações, que comentam lá nas minhas fotos. E eu não vou mandar um beijo específico pra, né? Porque são muitas meninas, mas, meu, não tenho como agradecer, gente. Um beijo pra vocês, muito, muito, muito obrigada. De verdade, eu podia até pegar o meu Instagram lá, mas são muitas meninas e seria injusto com, né, se eu deixar de falar o nome de alguém. Mas vocês sabem, vocês comentam nas minhas fotos, que estão sempre me acompanhando, sabem o carinho que eu tenho por todas vocês. E quem quiser deixar dúvidas e qualquer coisinha aqui embaixo, fiquem à vontade, tá bom? Então é isso, eu vou pegar a Valentina, já volto. Então, gente, eu vou ali pegar a Valentina, peraí. Primeiro eu vou mostrar minha barriga pra vocês, porque eu sei que muitas querem. Eu vou afastar aqui, gente, eu tô de shorts. Então, eu tô usando essa cinta e essa aqui é a minha barriga. Pra vocês verem como ficou depois. Ó. Aqui, gente, vocês estão vendo que eu fiquei com muita estria. Então, aqui, né, não tá tão assim, é por causa da cinta, mas eu não posso abaixar porque vai aparecer minha calcinha de vez. Mas eu tô assim, gente, ó. Eu já desinchei muito mesmo, quase não tenho, né, ficou essa pancinha aqui, assim, mas não tá me incomodando muito. Eu tô passando creme aqui nas estrias, mas enfim, eu tô usando essa cinta aqui, que ela ajuda, tá vendo? Ela é muito boa, ela vem até aqui embaixo. E ela ajuda bastante né? Pronto. E, enfim, gente. Outra coisa que eu queria falar, eu já perdi tudo que eu ganhei. Eu tô pesando 54,5 kg. Que quando eu engravidei eu tava com 57,500. 57 ou 57,500, alguma coisa assim. E daí eu emagreci pra 54,500. Então eu já perdi tudo. Mas eu pretendo perder mais peso porque... por eu ser baixinha e tal. Então eu queria ser mais magrinha. Mas é tudo com o tempo, não tô nessa neura, tá, gente? Não venham me criticar. Mas é que
eu realmente não me sinto à vontade de estar acima do peso. Vou confessar pra vocês. Eu sempre tive problema. Ah, ela chorando. Vou aproveitar e pegar ela. Pera aí, gente. Ô, meu amor. Vem cá, calma. Vem. Olha, gente. Essa aqui é a minha filha linda, maravilhosa. Olha o tamanho dela. Deixa eu pôr ela mais pertinho. Ó, gente. Ó, ela fica fazendo caretinhas. Ela nasceu bem carequinha. Mas ela é... Olha, gente, ela é muito pequenininha. Ela nasceu prematura, né? Então ela tá com baixo peso. E ela ama dormir assim. Olha. Ai, gente. Oh, meu Deus do céu. Pronto. Pronto. E depois eu vou postar um vídeo. Enfim, gente. Essa é a minha princesinha. Quem quiser ver todas as fotos dela, por favor, entrem lá no meu Facebook. Ele é privado, mas é só me adicionar. E depois deixar um recadinho lá no inbox ou na minha linha do tempo, que eu vou responder vocês com o maior carinho. Podem me seguir no Instagram também, que é @paulamandar. Eu vou deixar tudo aqui embaixo, tá? E quem quiser deixar perguntinhas, comentários, fiquem à vontade, tá bom? Eu vou agora dar o peito pra ela. Beijo. Até mais.